Capítulo 9. Dos lugares assombrados. 132. As manifestações espontâneas que se produziram em todos os tempos e a persistência de alguns espíritos em darem sinais ostensivos de sua presença em determinadas localidades são a origem da crença em lugares assombrados. As respostas seguintes foram dadas a questões formuladas a esse respeito. 1. Os espíritos se apegam somente às pessoas ou se apegam também às coisas? Isso depende da sua elevação. Certos espíritos podem se apegar aos objetos terrestres. Os avaros, por exemplo, que esconderam seus tesouros e que não estão bastante desmaterializados, podem ainda vigiá-los e guardá-los. 2. Os espíritos errantes têm lugares de predileção? Ocorre ainda o mesmo princípio. Os espíritos que não se prendem mais à terra vão aonde encontram a quem amar. São atraídos mais pelas pessoas do que pelos objetos materiais. Entretanto, aos que podem ter uma preferência momentânea por certos lugares, mas são sempre espíritos inferiores. 3. Uma vez que o apego dos espíritos por uma localidade é sinal de inferioridade, é igualmente uma prova de que são espíritos maus? Seguramente que não. Um espírito pode ser pouco avançado sem ser mau por isso. Não ocorre o mesmo entre os homens? 4. A crença de que os espíritos frequentam de preferência as ruínas tem algum fundamento? Não. Os espíritos vão para esses lugares como vão para todos os outros. Mas a imaginação é tocada pelo aspecto lúgubre de certos lugares e atribui à sua presença o que não é o mais frequentemente, senão um efeito muito natural. Quantas vezes o medo não fez tomar a sombra de uma árvore por um fantasma, o grito de um animal ou o sopro do vento por espectros? Os espíritos gostam da presença dos homens. É por isso que eles procuram antes os lugares habitados que os lugares isolados. Entretanto, depois do que sabemos da diversidade de caráter dos espíritos, deve haver os misantropos e que podem preferir a solidão. Também não respondi de uma maneira absoluta à questão. Disse que podem ir aos lugares desertos como a todos os outros lugares. E é bem evidente que aqueles que se ligam aos lugares afastados é porque aí encontram prazer. Mas isso não é uma razão para que as ruínas sejam forçosamente seus lugares de predileção. Porque é certo que estão muito mais nas cidades e palácios do que no fundo dos bosques. 5. As crenças populares, em geral, têm um fundo de verdade. Qual pode ser a origem da crença nos lugares assombrados? O fundo de verdade é a manifestação dos espíritos, na qual o homem acreditou em todos os tempos instintivamente. Mas, como já disse, o aspecto dos lugares lúgubres toca a sua imaginação, e ele coloca aí, naturalmente, os seres que considera como sobrenaturais. Essa crença supersticiosa é mantida pelas narrativas dos poetas e os contos fantásticos com os quais embalaram sua infância. 6. Os espíritos que se reúnem têm para isso dias e horas de predileção? Não. Os dias e as horas são controles do tempo de uso dos homens e para a vida corporal, mas dos quais os espíritos não têm necessidade e com os quais não se inquietam. 7. Qual a origem da ideia de que os espíritos vêm de preferência durante a noite? A impressão produzida sobre a imaginação pelo silêncio e a obscuridade. Todas essas crenças são superstições que o conhecimento racional do espiritismo deve destruir. Ocorre o mesmo com os dias e as horas que se crê serem os mais propícios. Crede bem que a influência da meia-noite não existiu jamais, senão nos contos. Se assim é, por que, pois, certos espíritos anunciam sua chegada e suas manifestações para hora e dia determinados, como sexta-feira, por exemplo? São espíritos que se aproveitam da credulidade e se divertem com ela. Pela mesma razão, aos que dizem ser o diabo ou se dão nomes infernais. Mostrai-lhes que não sois enganados e eles não voltarão mais. 8. Os espíritos voltam de preferência aos túmulos onde repousam seus corpos? O corpo não é senão uma veste. Eles não se ligam mais ao envoltório que os fez sofrer do que os prisioneiros às suas cadeias. A lembrança das pessoas que lhes são caras é a única coisa a qual dão valor.
As preces que se lhes fazem em seus túmulos lhes são mais agradáveis e os atraem antes ali do que em outro lugar? Sabeis bem que a prece é uma evocação que atrai os espíritos. A prece tem tanto mais ação quanto é mais fervorosa e mais sincera. Ora, diante de um túmulo venerado, há mais recolhimento e a conservação de piedosas relíquias é um testemunho da afeição que se tem ao espírito e à qual é sempre sensível. É sempre o pensamento que age sobre o espírito, e não os objetos materiais. Esses objetos têm mais influência sobre aquele que ora fixando-lhes a atenção que sobre o espírito. 9. Segue-se então que a crença nos lugares assombrados parece absolutamente falsa. Dissemos que certos espíritos podem ser atraídos por coisas materiais. Podem sê-lo por certos lugares onde parecem fazer morada, até que cessem as circunstâncias que para ali os trazem. Quais são as circunstâncias que podem para ali conduzi-los? A simpatia por algumas das pessoas que os frequentam ou o desejo de se comunicar com elas. Entretanto, suas intenções não são sempre tão louváveis. Quando são maus espíritos, podem querer exercer uma vingança sobre certas pessoas das quais têm do que se lamentar. A estada em um lugar determinado pode ser também, para alguns, uma punição que lhes é infligida. Sobretudo se cometeram aí um crime, a fim de que tenham constantemente o crime diante dos olhos. Ver Revista Espírita, fevereiro de 1860. História de um danado. 10. Os lugares assombrados os são sempre por antigos habitantes dessas residências. Algumas vezes, mas nem sempre, porque se o antigo habitante é um espírito elevado, não se ligará mais à sua morada terrestre que ao seu corpo. Os espíritos que assombram certos lugares frequentemente não têm outro motivo que o capricho, a menos que sejam para aí atraídos pela sua simpatia por certas pessoas. Podem se fixar aí tendo em vista proteger uma pessoa ou sua família? Seguramente, se são bons espíritos. Mas, nesse caso, não manifestam jamais sua presença por coisas desagradáveis. 11. Há alguma coisa de real na história da Dama Branca? É um conto tirado de 1000 fatos verdadeiros. 12. É racional temer os lugares assombrados pelos espíritos? Não. Os espíritos que frequentam certos lugares e aí fazem alvoroço procuram antes se divertir à custa da credulidade e da covardia do que fazerem mal. Aliás, figurai-vos bem que há espíritos por toda parte, e que em qualquer parte que estejais, tê-los-eis sem cessar ao vosso lado, mesmo nas casas mais pacíficas. Parecem geralmente frequentar certas habitações apenas porque nelas encontram uma ocasião de manifestar sua presença. 13. Há um meio de expulsá-los? Sim.